Paz, Senhor, meus queridos irmãos em Cristo, muito obrigado por vocês estarem aí em nosso canal aqui do Instituto Teológico Metanoem. Aqui que vos fala o professor Ronald, sou professor do Instituto, damos aulas de bacharel, médio em teologia e prazer em estar aqui para servir os amados irmãos. Hoje nós estamos gravando aqui a lição número 3, o Atalaia sobre a casa de Israel. E você que não está inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever no nosso canal, deixar seu like, compartilhar, deixar seu comentário. Nós temos dezenas de lições, né, bíblicas, pregações, estudos para você ser edificado aqui no nosso canal. Então vamos aqui à nossa lição. Nosso textuário de hoje está em Ezequiel 3:17, né? Aliás, nosso título é o Atalaia sobre a casa de Israel. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, né, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Ezequiel 3:17 é o nosso textuário. A verdade aplicada diz que cada cristão é enviado ao mundo para anunciar no poder do Espírito Santo tanto salvação quanto juízo vindouro. Nós temos os objetivos aqui 3: mostrar o verdadeiro ofício do profeta de Deus, alertar que Deus não tem prazer na morte do ímpio e ressaltar que o profeta deve dar o aviso da parte de Deus. Tem as referências, Ezequiel 3, versículo 18 ao 20, você lê em casa, e eu vou aqui já para o comentário. Nossa introdução diz que quando o atalaia se conscientiza de sua responsabilidade, age com diligência e não perde o alvo, ok? Então, quando o atalaia se conscientiza, ele fica ciente qual é a responsabilidade, age com diligência, né, e não perde o seu alvo. Nós temos num ponto o verdadeiro profeta de Deus. Um ponto 1 deve ser da mais alta confiabilidade. Depois, segundo, deve internalizar a palavra e depois deve ser consciente de sua missão. Então, o verdadeiro profeta de Deus, aqui nós vemos que Ezequiel, como atalaia, deveria apresentar ao povo as advertências divinas, sendo fiel na proclamação das mensagens divinas. Veja, meus amados, atalaia, né, dentro do contexto de Ezequiel, é um guarda que fica numa torre normalmente alta, a mais alta que possível, porque ele tem uma visão, né, do geral, para que ele veja se o inimigo está vindo ou não. Então, quando ele vê o exército inimigo vindo, então ele toca a buzina, anuncia, tá, que o inimigo está chegando. Então, esse atalaia, tá, está para isso, né, para anunciar a possível, né, advertir o povo da possível guerra, uma invasão, um perigo, tá bom? Então, deve ser, por isso, o atalaia deve ser da mais alta confiabilidade. Então, colocar como atalaia uma pessoa negligente, né, uma pessoa que dorme no serviço, vamos colocar assim, né, não serve para atalaia, né, porque a atalaia tem que estar de olho aberto, né, durante todo o período que ele está lá na função, para que se o inimigo vier, né, ele vai tocar a buzina. Tá? Então, o profeta ou atalaia tem a responsabilidade de comunicar o perigo, destruição que está chegando, sob pena de ser culpado do sangue dos que morreram nos seus pecados. Ou seja, o inimigo vem, o atalaia dormiu, aí o inimigo invade a cidade e mata muita gente. Então, o culpado dessas mortes é o atalaia, porque ele não avisou, né? Ele está numa posição, uma torre elevada, ele tem a visão necessária, tá? Ou pelo menos tem vamos colocar assim, talvez ele não tenha a visão porque ele está dormindo, né? Mas ele tem a oportunidade,
tá? Ele está lá com todas as possibilidades, ele tem um potencial de exercer sua função, tá? Todo ambiente lhe favorece, tá? Tudo está favorável a ele. Está num lugar elevado, né? Numa posição, tem uma buzina para tocar, então tudo lhe é favorável. Mas se ele aqui dentro, né, no coração, não for responsável, for negligente, né? O inimigo não vai vir coisa nenhuma, ele vai dormir, já era, né? Ele culpado pela morte dessas pessoas. Então deve internalizar a palavra. O profeta ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então o profeta recebe a mensagem de Deus e se compromete com ela antes de proclamá-la. Ou seja, aqui é o cuidado, aqui é a diligência. Voltando para a metáfora do atalaia, o atalaia deve ter uma visão, tá? Lá está na torre bem alto e vê uma poeira vindo de longe, acontecendo uma poeira, ele tem que saber discernir essa poeira e cavalos vindo, inimigo, é uma tempestade, o que é? Uma vez que ele fica consciente o que é, né? Aí ele pode passar o aviso necessário. Então, aqui, quando o Senhor disse assim, come este rolo, ele está dizendo, olha, pega a palavra, né, que eu estou te dando, né, e entende ela, né? Entenda essa palavra bem, né? Entenda a palavra, tá? Leia, internalize a palavra, tá? Depois que você entender essa palavra, aí você comunica. Tá? Assim que vai funcionar, né? Come este rolo. Tá? A pessoa tem que ter discernimento primeiro, de compreender, e na maioria das vezes nos compreendemos quando vivenciamos isso, tá? Essa tarefa, né? Por exemplo, eu vou dizer assim uma coisa bem simples, olha aqui, se eu te digo assim, eu vou te ensinar a fazer bolo, né? Eu te dou a receita, mas você não faz junto comigo, não vamos fazer junto, tá? Enquanto você não fizer, você não sabe. Você tem o conhecimento da receita, mas se você não fazer, ainda você não sabe. Só sei que eu sei quando eu faço, né? Uma pessoa só sabe que faz, sabe fazer quando faz. Porque tem algumas questões a se considerar no fazer. Tá? Então o profeta recebe a mensagem, se compromete com ela, compreende, discerne, tá? Aplica, vivencia, ok? Entendi, aí proclama, tá bom? Deve ser consciente de sua missão. A pregação é ordenada na palavra de Deus como missão da igreja. É muito importante que nós saibamos discernir isso. Veja, se eu não entendo isso como uma missão, o que é missão? É razão de existência. Então, veja o que Paulo coloca em 1 Coríntios 9, 16, 17. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então, aí Paulo vai explicar agora o que é essa obrigação e o que é esse ai de mim se não pregar o evangelho. São duas coisas. Então, ele explica. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão. Olha só. Então, se eu entendo que pregar a palavra é algo, né, que é minha missão, eu escolho viver essa missão, então eu vou ter um galardão, porque é uma decisão minha. Mas se eu faço por obrigação, mas se constrangido, tá? Aí ele disse assim, nada mais, então, a responsabilidade de dispenseiro que me está confiado. Olha só, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiado. Então, ele está dizendo que o ministério tem dois lados, tá?
Eu vou pregar o evangelho porque foi me dado uma ordem, tá? Eu sou obrigado, é constrangido, é isso, né? Eu sou obrigado, uma responsabilidade? Sim, tudo bem, ok. Mas se eu pregar somente por obrigação, tá? Nada mais é do que uma responsabilidade de um dispenseiro, um empregado. Agora, se eu faço, tá? Se eu escolho fazer essa missão, se eu escolho viver a missão, aí eu tenho galardão. Ou seja, eu vou fazer a princípio, talvez por obrigação. Mas quando eu entendo, quando eu amadureço, tá? Que é mais do que uma obrigação, tá? Existe um prazer, existe algo a mais na palavra, quando eu ministro a palavra, aí eu descubro, tá? Que, aí vamos ver o versículo 23 do capítulo 9, diz assim: tudo faço por causa do evangelho com o fim de me tornar cooperador dele. Olha só. Então, quando eu percebo, tá, que pregar o evangelho me faz que eu seja um cooperador, coparticipante desse processo, né, aí que vem ai de mim, né? Ou seja, quando eu descubro como é bom, como vou falar uma palavra assim, como é gostoso, como é bom o resultado de cooperar, de coparticipar desse processo da evangelização, como é bom viver a missão, eu não quero perder isso de jeito nenhum. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Tá? Então, esse ai de mim, né, é quando eu descubro o prazer da missão. Se você, né, já teve essa experiência de ganhar almas, você sabe como é bom, como é recompensador, né? Como é bom demais a gente ouvir as pessoas que testificam que a palavra de Deus, que você deu uma palavra, a pessoa aceitou Jesus, ou foi curado, transformado, aí você vê, nossa, como vale a pena compartilhar a palavra, tá? Então, a consciência é isso. Sempre, né, o primeiro passo normalmente começa assim: é minha obrigação, é meu dever, eu não tenho nada que esperar de recompensa, porque eu tenho uma obrigação, ok, tá, tudo bem, né? Fazemos por obrigação. Mas quando eu entendo que isso é a minha razão de vida, a minha missão como igreja, aí eu desfruto, tá? A recompensa de estar vivendo a minha missão. Amém? Deus não tem prazer na morte do ímpio, o julgamento de Deus é reto e justo, a justiça do justo não fará escapar do dia na sua prevaricação, e a responsabilidade da igreja atual. Deus não tem prazer na morte do ímpio, o prazer de Deus é que todos se voltem para ele, se arrependam e busquem perdão de seus pecados. Então, 1 Timóteo 2,4, Paulo diz que Deus, o qual, né, deseja que todos os homens se salvem, ou sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, esse é o prazer de Deus. Tá? Deus quer, sempre. Mas tem muita gente que não conhece o Evangelho. Sim, mas Deus quer. Tá? Agora, o fato de muitos não aceitarem, não, ou mesmo não tiverem sido alcançados pelo Evangelho, isso não quer dizer que Deus não quer. Tá? Jesus morreu por todos, ele fez a sua parte, o papel nosso da igreja é tocar a buzina, é anunciar, tá? Para todas as pessoas. Tá? O julgamento de Deus é justo, é reto e justo. Né? O justo se afasta, quem se afasta de Deus será responsável pelos seus pecados. Veja, a justiça de Deus, segundo Ezequiel Soares, pode ser definida como a conformidade de Deus com a sua lei moral e espiritual, a harmonia da natureza divina com sua santidade. Ou seja, uma pessoa que está servindo a Deus é justo, mas ele sai do caminho do Senhor, tá? A justiça de Deus é algo assim que vem cortando retamente.
Então, a justiça de Deus está cortando aqui, e a pessoa sai da presença, estava aqui na presença de Deus, ele sai. O que vai acontecer com a justiça? Vai pegar, tá? A justiça de Deus vai atingir. Tá? Não é porque, mas Deus não considera, eu vivi no Evangelho 20, 30 anos. Não, você ou eu, sei lá quem, é a pessoa que sai aqui da justiça de Deus, tá? A justiça, ou seja, sai da santidade de Deus, da presença de Deus, se desvia, a justiça de Deus vai atingir, tá? Então Deus é muito reto, tá? É justo no seu julgamento. A justiça do justo não fará escapar no dia da sua prevaricação. Do justo que passa a viver no pecado, como nós já falamos, Deus não lembra de sua justiça praticada como se tivesse um crédito junto a Deus. Tá? Ezequiel 18, 24 nos diz, né? Quando o justo abandona a justiça e morre nos seus pecados, o Senhor não se lembra da sua justiça, ou seja, da justiça daquela pessoa que praticou. 20 anos, viveu no Evangelho, agora desviou e morreu desviado. Tá? Não tem crédito. Tá? Ao oposto, também é verdade. O ímpio se converte, do ímpio que se converte agora, Deus não se lembra de seus pecados anteriores. Deus ele declara justo, é agora. Ou seja, tanto um quanto o outro, o que interessa? O estado atual. Tá? Como é que está o teu estado atual? É isso que interessa. João 3,16 diz que Deus enviou seu Filho amado para que todo aquele que crê, né, seja salvo. Então, todo aquele que crê, esse crer, tá, dentro do grego, a conjugação quer dizer que continua crendo. Ou seja, minha fé deve ser atualizada todos os dias. É igual, às vezes, teu celular, o teu notebook, diz assim, atualizando, né, os dados, tá? Atualizando o software. Tá? Aí você tem que atualizar. Tá? Então, isso faz parte da nossa... minha fé deve ser atual, deve ser hoje. De 20, 30 anos atrás, não vale. A responsabilidade da igreja atual. Aquele que negligenciar seu chamado deixará a igreja morna e iludida. Ou seja, se o atalaia vê o perigo chegando, não toca a buzina, as pessoas vivem como se não houvesse perigo. Então, por isso, quem está na função de líder deve saber discernir as circunstâncias e anunciar a mensagem necessária. Né? O atalaia está lá na torre, vendo o inimigo. O fato dele tocar, né, a trombeta não quer dizer que ele é mau, que quer perturbar a paz da população. Aquela população, as crianças estão brincando na praça, está tudo feliz. Agora o atalaia toca a buzina e perturba a paz da cidade. Não, tá? É o papel do atalaia, anunciar que vem o perigo. Tá? Essa paz que estão vivendo, essa população, né, dentro da cidade que está vivendo a paz, tá? Ela é de menos valor neste momento do que, né, o perigo que está vindo. Tá? Então, aí que é importantíssimo isto. Tá? Não é a paz que o atalaia não está vendo, a paz do momento dentro da cidade. Ele está vendo o perigo de morte que está vindo. Né? Se a pessoa não se arrepender, se a pessoa não deixar, não se preparar para o dia da batalha, vai morrer. Tá? Então, às vezes, nós temos que colocar em segundo plano a paz, tá? E advertir, né? Anunciar aquilo que precisa ser anunciado. Tá? Então, o Senhor, em Apocalipse 3, aqui nós temos o exemplo de uma igreja, mas ele confronta cada igreja dentro do seu contexto para que eles tenham oportunidade de desfrutar o céu. Nesse caso, disse assim, porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Né? Então o Senhor disse, se fosse um copo de água morno, né, para beber, se fosse morno, nossa, é ruim demais.
tá? Ou quente ou frio. Não desce. Tá? É ruim de descer. Então, Deus está dizendo para essa igreja, vocês decidam o que querem ser, né? Vê se vocês decidem, né? Porque vocês estão vivendo uma vida de ansiedades, porque uma pessoa quando está, não sabe o que quer, se eu faço, não faço, isso cria ansiedade, tá bom? Então, a responsabilidade da igreja atual, né? Nós temos responsabilidade de anunciar. Muitos são ouvintes, mas não praticantes, Deus abomina a presunção, ouvintes não obedientes, e o ímpio que não se converte morrerá nos seus delitos. O Senhor Jesus, em Mateus 7, 24 e 27, e também o apóstolo Tiago, enfatizaram a prática da palavra. Agora, essa prática da palavra deve ser congruente, tá? Congruente é onde toda a ação, tá? Onde na ação, aliás, toda a pessoa está envolvida. Isto é um relacionamento de amor. Isso é muito sério, tá? No final do sermão, Jesus disse: quem não praticar a sua palavra é como uma casa que, quando a tempestade vem, ela não aguenta. Você precisa ter fundamento firme, né? Ter fundamento firme não é só fazer o fundamento, mas fazer dentro da estrutura necessária, né? É praticante, comprometido. Como é que eu me comprometo? Como que uma pessoa se compromete com o todo em si? Ela toda comprometida. Disse Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo, tá vendo aqui? Todo o teu coração, né? Com todos os valores, você vai valorizar 100%, tá? A Deus, né? A mensagem, a palavra, com todo o teu coração, né? De toda a tua alma, ou seja, todo o teu ser, tá? Você vai colocar aí, né? Essa é a minha razão de ser, a minha razão de existência, né? Com todo o teu entendimento, tá? Todas as tuas habilidades, todas as tuas capacidades, tá? Intelectuais, tá? Você vai usar para poder ministrar essa palavra, e de toda a tua força, ou seja, você vai se esforçar em todos os ambientes necessários, tá? Para você fazer, tá? Aquilo que te foi confiado para fazer. Mas lembrando que todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força, ou seja, 100% focado nisso, tá? 100% envolvido, tá? É um relacionamento de amor, de fato, ok? Deus abomina a presunção. Os moradores de Judá acharam que tinham o direito da possessão da terra por serem descendentes de Abraão, ou que a salvação lhes é garantido por terem por pai Abraão, né? Não funciona assim, né? Eu estou em Canaã, Deus já me deu Canaã, e garantido Canaã, eu posso fazer o que eu quiser. Canaã, eu já estou morando em Canaã, já tenho um templo em Canaã, já tenho um palácio em Canaã, está tudo garantido. Não está. Deus falou na palavra que se eles se desviassem dos mandamentos do Senhor, o Senhor ia tirar eles da terra, como aconteceu, tá? Ou, no dia de Jesus, os fariseus dizem: temos por pai Abraão. Jesus confronta, né? E disse, né? Se vocês fosseis pai, tivesses pai Abraão como pai, vocês não queriam matar-me. Vós sois filhos do diabo. Ou seja, os vossos comportamentos não condizem com aquilo que vocês dizem que são, tá? Então, aqui, né, o relacionamento com Deus é pessoal e atual. O que alguém fez, tá? Não conta para a tua salvação, tá? Nem o que você fez no passado. É o agora, já. Tá bom? 3.1 ainda, Jesus revelou o fato de uma pessoa declarar Senhor, Senhor, e usar o nome de Jesus para atos miraculosos não é garantia de ser salvo. Mas eu estou profetizando, estou curando, estou fazendo maravilhas. Não quis dizer nada. É um relacionamento de amor. Lembra, o que importa é manter o relacionamento, é crer nele. Mas como assim? Não está acontecendo milagre? Não está crendo? Não, estamos falando de crer de relacionamento. Veja Hebreus 11:6.
De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aí explica o que é essa fé. É necessário que aquele que se aproxima, você percebe isso? Aproxima de Deus, creia que Ele existe. E que se torna galardão dos que o buscam. Ou seja, fé é quando eu sei que Ele está aqui, eu sinto a sua presença, eu reverencio essa presença, tá? Porque eu sei, ao reverenciar essa presença de Deus aqui, tá? Eu vou ter meu galardão. Tá? Então, aqui não é fé, tá, de fazer milagres, é fé de relacionamento. Milagres é uma consequência, milagres, as pessoas fazem milagres em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus é respeitado. Tá? Mas a salvação é questão de relacionamento com Deus. Ouvintes, mas não obedientes. A palavra de Deus anunciada pelo profeta Ezequiel não era obedecida, pois os seus corações estavam longe do Senhor. Tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Então, é comunicada a palavra, a pessoa não aceita no coração. O coração é aquela terra dura, a palavra não é acolhida. Então, a pessoa não é beneficiada. Veja, quando diz assim que eu tenho olhos para ver e não vê, tenho ouvidos para ouvir e não ouve, não está falando desses globos oculares, está falando aqui, né? Não vê aqui dentro, não enxerga o valor dessa palavra e não ouve com o coração. Por isso que Ezequiel 3:7 diz que é de fronte obstinada, tá? E dura de coração. Né? Então, para enxergar, eu preciso enxergar aqui dentro. Tá? Eu entender que essa palavra, tá? Ela faz diferença na minha vida e eu acolher no coração, estar disposto a viver essa palavra. O ímpio que não se converter morrerá nos seus delitos. O profeta adverte que a permanência no pecado e na rejeição a Deus resulta em morte. Não tem como, é impossível agradar a Deus sem fé. Né? Se o profeta deixasse de advertir, ele seria responsável pela morte dessas pessoas. Então, o profeta anuncia, ok, não anunciou, ele é responsabilizado. A missão da igreja é anunciar a palavra do Senhor. Essa é a nossa missão. Então, quando falo de missão, é razão de viver. Tá? É você descobrir a alegria, o prazer de anunciar o Evangelho. Amém? Meus amados, muito obrigado por estarem aí. Nós chegamos ao final. Nós mostramos o verdadeiro ofício do profeta de Deus, alertamos que Deus não tem prazer na morte do ímpio e ressaltamos que o profeta deve dar o aviso da parte de Deus. Muito obrigado, desejo uma boa escola bíblica dominical para vocês. Deus os abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Paz do Senhor Jesus.